Olá, meu nome é Fábio Luiz de Geroni e no último episódio nós vimos como fazer fachada e revestimento em steel frame. Tem uma ótima oportunidade nisso e a gente viu como que a gente faz para fazer uma construção, como que faz para fazer revestimento e retrofit em construções existentes. Agora nós vamos entrar na construção de steel frame propriamente dita. Nós vamos ver etapa por etapa de cada construção, produto por produto que é aplicado em cada etapa dessa construção. E hoje nós vamos falar sobre fundação. Nós vamos ver que a construção em steel frame ela é econômica desde a sua base. A gente precisa planejar direito, mas ela é econômica desde a sua base. Vem comigo! A forma de administrar uma construção a seco prevê que a gente faça um projeto de qualidade. É mais importante a gente gastar mais tempo no projeto do que na construção. O projeto precisa ser muito bem feito. Nós trabalhamos em milímetros e não em centímetros. É uma mudança conceitual. Planejar bastante e trabalhar menos. Esse é o conceito da construção a seco. Quando a gente vai fazer, e vamos falar aqui de fundação, é impreterível que a gente tenha um bom projeto de fundação. Esse projeto precisa prever as instalações elétricas e hidráulicas que devem e que precisam ser instaladas na fundação. O segundo ponto da construção a seco é que ela é econômica desde sua base, desde sua fundação. Por quê? Porque a gente economiza, a gente tem uma carga distribuída em uma carga menor, portanto, os esforços na fundação são menores. Logo, a gente pode fazer e deve fazer uma fundação proporcional às cargas que a gente vai precisar. Por consequência, uma construção mais barata, uma fundação mais barata. Isso não significa que nós não vamos fazer fundação. As pessoas confundem. Às vezes falam, a construção a seco não tem fundação. Isso é um equívoco. A construção a seco ela tem uma fundação, cuja qual, em 90% dos casos, é um radier. Radier é um tipo de fundação e precisa ser calculado. Nós temos que imaginar qual que é a ferragem que nós vamos usar para o tipo de piso que a gente vai estar utilizando, mas a maioria das vezes ela é bastante simplificada porque as cargas são muito pequenas. Muitas vezes 2 malhas de 15 e um concreto de 15 centímetros é o suficiente para a gente fazer o radier. Tá? Mas isso não significa que isso é a solução para 100% das vezes. Nós temos que lembrar que nós estamos fazendo construções e que ela tem fundação e isso é uma questão estrutural. O engenheiro precisa calcular essa fundação. Então, vamos raciocinar quais são os 2 tipos mais comuns de fundação para o light steel frame. Em 90% dos casos é o radier e eu vou falar dele um pouquinho mais para frente. Em 9,9% dos casos a gente utiliza baldrame. E quase sempre não é por conta das cargas na estrutura, mas sim por causa do tipo de terreno em aclive ou declive que nós vamos ter que fazer a nossa construção. Então nós vamos utilizar o baldrame muito mais para corrigir a deficiência e a irregularidade do terreno. Nessas condições a gente utiliza o baldrame para que a gente possa ter pilares ou um conjunto de pilares, ou algumas vezes quando a gente vai fazer isso utilizando pilotis. Aliás, o que são pilotis? Pilotis é um sistema construtivo em que a edificação é sustentada através de uma grelha de pilares ou colunas em seu pavimento térreo. A palavra pilotis tem uma origem francesa e pode se referir tanto ao pilar em si como ao sistema como um todo. Mas quando a gente fala de pilotis, nós estamos falando quase sempre daquela construção que tomou muita força em Brasília, em que o pavimento térreo é composto de pilares ou pilotis que ficam aparente e compõem a parte térrea da construção. Às vezes nós queremos, transferindo isso para o nosso caso, do terreno irregular em que a gente está, por exemplo, fazendo uma casa no terreno irregular, a gente pode utilizar o pavimento térreo ou quase que o subsolo, que normalmente ele tem é o térreo para quem está na parte inferior, né? Utilizar um sistema de pilotis embaixo para a gente resolver o problema do declive e depois fazer a construção regular a partir do primeiro pavimento. Portanto, o baldrame se aplica a essas soluções quase sempre do terreno irregular. Mas a grande e a maior aplicação se dá com o radier. Alguns cuidados a gente precisa para fazer um radier bem executado, que a gente tome o cuidado de não errar, para que a gente não tenha um retrabalho como o caso dessa foto que eu estou apresentando.
Aqui o radier foi planejado, a gente colocou, o executor aqui planejou a colocação do esgoto, da parte hidráulica de alimentação e de esgoto, planejou a parte da entrada do quadro de forças, mas ele se equivocou, um erro bastante comum, na hora de puxar as cotas. Ele não puxou as cotas no eixo. Nessa foto a gente vê aqui um retrabalho no radier. Isso é um erro bastante comum que a gente tem que evitar. Fazer a colocação do sistema de esgoto, alimentação e elétrica no radier e levar em consideração a largura das paredes. Quase sempre a gente trabalha na plotagem da planta baixa em eixo, e eu costumo ver os engenheiros, na hora de plotar essa fundação, esquecer de trabalhar em eixos e trabalhar na largura líquida do vão do cômodo, ou seja, ele está esquecendo de considerar a largura das paredes. Aqui a gente viu, estou vendo aqui a demonstração de uma fundação em que isso aconteceu e que eles estão tendo que retrabalhar essa construção porque justamente esqueceram de considerar a largura das paredes. Então toma cuidado para que isso não aconteça. A segunda parte bastante interessante, e eu gosto muito desse gráfico, é como a gente deve fazer para fazer uma fundação em que a gente garanta 100% de estanqueidade na construção, na obra. Tá? Como que ela é? A gente fazendo justamente a parte interna, a parte da construção um pouquinho mais elevado. Aqui a gente está vendo que a gente tem a laje radier com um degrau, em que o fechamento lateral, a placa cimentícia do fechamento vem por fora e ela avança um pouco na fachada externa, e os montantes, as guias do steel frame, são colocadas nessa parte interna aqui, de tal forma que a gente tem um degrauzinho em relação à parte interna da construção e à parte externa. Por quê? Muitas vezes eu vi as pessoas fazerem uma laje, um radier flat e pronto, e depois vir instalando os frames diretamente sobre esse radier sem nenhum desnível. Aí a gente precisa confiar nos selantes e nos isolantes para que a gente garante a estanqueidade dessa construção. Os selantes têm uma vida útil, tá? Agora, a força da gravidade eu nunca vi ela falhar conosco. Se a gente faz isso, se a gente garante essa diferença de desnível, a gente vai ter a força da gravidade trabalhando eternamente para nós e a gente nunca vai ter um problema de infiltração ou de estanqueidade dentro da construção. Se a gente fizer ela reta, a gente vai ter que garantir isso a partir do selante, e o selante tem vida útil, então essa construção vai ter que tomar muito mais cuidado para que a gente não tenha nenhum tipo de patologia nela de infiltração. Se você tem alguma pergunta, se ficou alguma observação para ser feita, coloca aqui nos nossos comentários que eu vou ter o prazer de responder isso para você. No próximo episódio, nós vamos falar sobre estruturas de aço, nós vamos falar sobre norma, nós vamos falar quais são os tipos de aço que compõem o steel frame e como montar essa estrutura, quais são as formas de montar essas estruturas de aço. Te aguardo na próxima.